Olá, alunos, EJA B, aqui professor Marciano, falando mais um conceito de função, agora a função do primeiro grau, chamada função afim, em que a gente vai dar continuidade ao nosso assunto de função linear, como nós vimos na última aula, certo? Essa é a atividade do nono período, aqui um videozinho para que vocês possam tirar suas dúvidas à hora de resolver os problemas que vão ser propostos, tá bom? Acompanhem. Tirem suas dúvidas, vejam direitinho como é que resolve para poder vocês resolverem as atividades que foram propostas para esse nono período. Espero que contribuir com a aprendizagem de vocês. Vamos a seguir. Bom, eu vou começar aqui com a situação problema que vai aparecer aí para vocês. Uma situação do cotidiano, do dia a dia. Nós chamamos de situação problema. Então vejam essa situação problema, que a gente já viu em alguns casos anteriores. Numa corrida de táxi são cobrados R$5 como valor fixo e mais R$1 por quilômetro rodado. Esse valor fixo é chamado de abandeirada. Quando você entra no táxi, você está pagando R$5. E cada quilômetro que for passando, você vai pagar R$1 por cada quilômetro rodado. É o que está dizendo aí. Aí, quanto um cliente vai pagar por uma viagem dia? E tem algumas opções aqui para a gente calcular. Lembre-se, R$5 é fixo, mais R$1 por cada quilômetro. Se andar só 1 quilômetro, vai pagar os R$5 mais R$1. Se andar 2 quilômetros, vai pagar os R$5 mais 2 vezes R$1. É assim todo tempo. Então, a gente vai ver aqui que, por exemplo, se o cliente vai pagar por uma viagem de, vamos dizer aqui, quantos quilômetros? Ele vai querer 10 quilômetros, por exemplo, item A. Então, quanto é que eu vou pagar se você rodar 10 quilômetros? Você vai pagar os R$5, lembre disso, que é fixo, mais por cada quilômetro R$1, lembra disso? Por cada quilômetro tem R$1. Então, você vai pagar R$5 mais 10 vezes R$1. 10 km que você vai rodar, 10 vezes R$1. Só que 10 vezes R$1 dá 10. Vai ficar 5 mais 10, né? 5 mais 10 é exatamente R$15. O que você vê que aparece? Aparece o termo fixo, mais um termo que vai variando. Esse termo aqui varia. Aqui é a chamada variável do problema. 10 km. E se não for 10, se for 20, é 20 vezes R$1. R$1 é o preço por cada quilômetro. Tá vendo aqui? Se for 100 km, R$5 mais 100 vezes R$1. E aí, sucessivamente, né? Por exemplo, no item B, se a viagem durar quantos quilômetros? Vamos ver aqui para o item B. 45 km. O que você vai fazer? Já sabe como é que faz? Vai ser os R$5 mais 45 vezes R$1, né? Para cada quilômetro você tem sempre R$1. Tá vendo aí, ó? Você tem exatamente R$5, que é o valor fixo, mais 45 vezes 1. 45 vezes 1 é 45, somado com 5 dá exatamente 50. Para andar mais 45 km, você tem que pagar R$50. Então, quanto mais quilômetro for rodado, maior vai ser o valor a ser pago nessa corrida. Lembre disso. Então, lembre que tem essa parte fixa e tem a parte variável, que vai depender do número de quilômetros rodados. Então, é isso que nós vamos chamar de função. Esse conceito que a gente vai chamar de função. E vamos receber o nome de função do primeiro grau, ou é chamada também função afim. Vocês vão ver o nome aí que aparece sempre isso. Função do primeiro grau ou função afim. Certo? Então, o que é a função do primeiro grau? Em definição, seria exatamente uma expressão do tipo, aqui ó, ax mais b, f de x igual a ax mais b. Um termo variável que varia aqui no x, ó. Esse termo acompanha um número, um valor numérico, e aqui o b é um número também, que é aquele valor fixo. Lembra dos R$5 do taxista, que era fixo, e aqui é o valor variável, certo? Sendo a e b números reais, onde esse a não pode ser zero. Não vai ser zero porque quando você for multiplicar, não vai ter nada. Então, o a não pode ser zero. Mas tem o valor fixo e o valor variável. Essa expressão é do tipo função do primeiro grau, também chamada de função afim. Tá certo? Vamos ver aqui um exemplo no caso da corrida. No caso anterior, o B é 5, ó, que é o fixo, mais a parte variável,
né? 1 vezes x. No caso aqui, 1x. É a função que representa o preço da viagem. Ó. O 1 era R$1, R$1 por cada quilômetro. O x é o número de quilômetros. Então vai ficar 5 mais 1 vezes x. Ou então, 1x mais 5. A ordem também não altera. Então essa é a função que vai representar a função preço a pagar pela viagem. Certo? Vou te dar aqui os exemplos de algumas funções do primeiro grau que aparecem, vão aparecer aí, chamadas de funções afins, que vão aparecer nos problemas que a gente vai enfrentar daqui para frente. Né? Por exemplo, f de x igual a 2x menos 1, f de x igual a menos x mais 4, f de x igual a 4 mais 6x. Está vendo que eles podem trocar a ordem? Ó? Não tem problema. Vim primeiro a variável, depois o número fixo. Primeiro a variável, depois o número fixo. Ou primeiro o número fixo, depois a variável. Não tem problema nenhum. Continua sendo função do primeiro grau. Basta que tenha uma variávelzinha x aqui acompanhando um valor numérico. Certo? Tendo um x acompanhando o valor numérico aqui, ó. Eu tenho menos 1 multiplicando x, tá vendo? Não aparece 1, mas é menos 1. E aqui eu tenho 2 multiplicando x. Valor fixo, menos 1. Valor fixo, mais 4. Valor fixo, 4 também. Então isso é exemplo de função afim. Ou a chamada função do primeiro grau. É a chamada função do primeiro grau que recebe o nome de função afim. Tá bom? Vamos para mais um exemplo aí. No caso aqui, nós vamos ter exatamente uma outra situação, problema, que vai nos trazer uma questão desse tipo aí. Para a gente construir aí algumas funções. Custo para produção de um livro corresponde a um valor fixo de R$4 mais R$6 por unidade produzida. O cara tem um valor fixo, lembra que é aquele valor numérico B da função. E a parte variável vai depender desses 6 aqui. Ó. O 6 é o número que vai multiplicar a variável. Por quê? Porque R$6 é por cada unidade produzida. Se produzir um livro, vai ser R$4 mais 6 vezes 1. Se produzir 3 livros, R$4 mais 6 vezes 3. 500 livros, R$4 mais 6 vezes 500. E aí vai. A expressão que nós queremos aí, qual é? Quanto é o custo para produzir 500 livros? Acabei de dar esse exemplo. Se for 500 livros, quanto é que a gente vai pagar? Quanto é que vai ser o custo? Vai ser os R$4 fixos, mas cada exemplar, cada unidade é R$6. Só que o cara quer 500. E aí? Como é que a gente vai pagar? Quanto é que vai ser esse custo aí? Ó? Exatamente 4 mais 6 vezes 500. Lembra que o 4 é fixo, preço fixo, mais o preço por cada unidade, R$6. Só que são 500 unidades. 6 vezes 500. Então, ó. 6 vezes 500 dá 3.000. Somado com o 4, não pode somar logo, lembra disso. Tem que multiplicar primeiro para depois somar. 4 mais 3.000 dá exatamente 3.004. O custo para 500 livros vai sair por R$3.004. Né? Vamos ver aqui nesse mesmo problema, um item B. Qual a função que representa o custo de X livros produzidos? Ó, lembre que o X vai aparecer agora no canto de 500. Não tem mais o 500. Agora, e se forem X livros, uma quantidade qualquer, que eu não sei quanto é, então vai ficar assim, ó, C igual a 4 mais 6 vezes X. Vamos ver aí. C vai ser igual, C é o custo, a gente pode chamar de CX, que agora vai depender dessa variável X, né? Cx vai ser 4 mais 6 vezes o x. Ó. 6 vezes o x. Que no caso aí pode ficar 4 mais 6x ou 6x mais 4. A ordem não altera. Ou fica 4 mais 6x ou 6x mais 4. Essa é a função que representa o custo. Agora dependendo de uma variável. Que é o x é o número de livros. Se tu quiser que o x seja 1.000 livros, 6 vezes 1.000 mais 4. Lembra que 4 é o valor fixo. Está bem aqui no probleminha. E 6 é o valor que vai multiplicar a variável, que é o termo que vai variando. Tá vendo? 6 é a unidade produzida. Cada unidade custa R$6. Então, 6 vezes a quantidade mais os R$4. Essa é a função que representa a função custo para o cara que produz esses livros. Tá bom? Vamos para mais um. Situação problema. Vamos rever uma outra situação problema. Que remete a essa função, chamada de função
afim ou função do primeiro grau? O salário de um vendedor é composto por uma parte fixa, valor de R$800, olha aí. O vendedor ganha R$800, embora que ele não venda nada, essa parte é fixa. Mais uma parte variável, de 12% sobre o valor de suas vendas no mês. Aqui é um problema pouquinho mais complexo, mas dá pra gente resolver. Ó, ele vai ganhar 800 e vai ganhar mais uma comissãozinha de quanto? De 12% sobre as vendas do mês. Se ele vender R$1.000, ele ganha 12% de 1.000, fora os 800. Se ele vender R$10.000, ele ganha 12% dos 10.000, mais os 800. 800 é fixo, tá vendo aí? Caso ele consiga vender R$45.000, qual é o valor do seu salário? Olha aí. Ele vendeu, nas vendas dele foi 45.000, então ele vai ter que calcular 12% de 45.000 e aí somar esse valor aos R$800. Lembra como é que faz isso, né? Ó, como é que a gente vai fazer isso? Bom, o salário dele depende disso, é os 800 fixos mais os 12% dos 45.000 que ele vendeu. A venda dele foi de 45.000. Ele não, a parte variável, né, 12% sobre o valor das vendas. Então vai ter 12% de 45.000. Mas vamos fazer um cálculozinho desses 12% de 45.000 aqui à parte. Como é que calcula 12% de 45? Bom, 12% de 45.000 é 0,12, pode escrever na forma decimal, ou 12 sobre 100, dividido, né, 12 dividido por 100 também pode ser, vezes 45.000. Quando eu multiplicar esse por esse, eu vou ter exatamente R$5.400. Olha aí, o cara vai ganhar só de comissão, que é os 12% da venda, como ele vendeu muito, R$5.400. Ainda vai se juntar isso ao valor fixo, que é 800. Então, quanto é que vai ficar o salário desse cara, hein? Os 5.400 que ele ganhou sobre as vendas, mais os 800, olha aí, 800 mais 5.400. Vendo aí? Dá 6.200. Olha aí, tá vivendo bem esse rapaz, né? Ganhando 6.200, porque ele também fez uma venda bem alta. Quanto maior for essa venda, maior vai ser o salário dele. Por quê? Porque a parte variável, que é os 12%, é calculada em cima do preço de venda, da venda dele. Então, quanto mais ele vender, maior é esse valor, porque é 12% do valor, de um valor grande. Né? E os 800 é o valor fixo. E se ele não vender nada, ele vai ganhar só R$800, que não tem como calcular 12% de nada, né? Então ele vai ganhar só os R$800. Se ele não sair de casa, não vender nada, bota no bolso R$800, tá certo? Então esse é um probleminha que vai lhes ajudar a resolver os problemas futuros que nós temos aí, tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido, né? Essa noção básica de função afim, é coisa simples, construir uma funçãozinha ou resolver uma situação, problema, e estudem aí para resolver esses problemas, certo? Façam as atividades que a gente vai propor que vocês façam, as atividades domiciliares, resolvam essas atividades com bastante cautela, e quando tiver dúvida, nos procure no Zap ou nos grupos aí da turma para poder a gente tirar alguma dúvida, certo? Eu espero que vocês aproveitem e tenham todos aí uns ótimos atividades, uns bons dias para frente aí que a gente se propõe a fazer essas atividades, tá certo? E que Deus abençoe a todos e que a gente se encontre num futuro bem próximo. Um abraço, pessoal.